aqui para falar sobre as tendências de supply chain. Vou detalhar um pouquinho a respeito da tecnologia e da indústria. Também preciso falar de algumas tendências com vocês que estão acontecendo agora e terão um efeito na tecnologia também. Antes de começar, eu vou fazer uma apresentação sobre a Maersk e sobre o que nós fazemos. Vou também falar sobre a questão da sustentabilidade e o roadmap que a gente segue na Maersk. E, no final, eu vou deixar também algumas recomendações que podem ajudá-los em questão de gerenciamento de supply chain. É um prazer estar aqui no Brasil. Eu fui realocado na América Latina faz pouco tempo e é um prazer estar aqui neste evento com vocês. O que é a Maersk? Esse é um assunto longo, mas eu vou fazer um resumo. Nós somos os principais integradores globais da área de logística. Nós temos mais de 100 mil clientes, cerca de 110 mil funcionários. Nós estamos envolvidos desde o começo até o final do processo de supply chain. Trabalhamos com operações originais, visibilidade e temos feito isso há mais de 20 anos já. E nós mantemos o investimento em depósitos e também temos mantido mais de 7 mil metros quadrados nesse tipo de investimento. Nós temos diversos terminais também distribuídos ao longo das regiões. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a Maersk. Nós oferecemos serviços a mais de 90 localidades, não somente em relação à parte aérea, mas também vocês já devem ter ouvido falar do nosso reconhecimento na área marinha. Nós estamos representados em diversos navios e na área. Nós operamos também em diversas localidades. Nós temos hoje 2040 objetivos e metas que nós chamamos de Net Zero Climate. Eu vou explicar um pouquinho mais a respeito para vocês. Na nossa agenda de sustentabilidade, nós precisamos ter esse tipo de colaboração com o nosso cliente. Antes que eu vá mais adiante sobre as tendências, quero falar um pouquinho sobre as estratégias construídas pela Maersk. Se eu pudesse resumir, está aqui nessa foto, nesse círculo, o cliente está sempre ao centro para nós. Tudo o que nós fazemos e a razão pela qual nós existimos é servir ao nosso cliente. Nós estamos aqui para simplificar, conectar a área de supply chain e permitir acesso aos produtos para os consumidores finais. Seguramente, um dos aspectos mais importantes para nós é oferecer esse centro ao cliente, ter o cliente como centro para nós, executar também a transformação digital para o nosso cliente final com as novas tecnologias. Não somente na contratação de profissionais da indústria, mas também nós temos contratado profissionais da área de tecnologia. Sempre tem sido principalmente voltado a contratar pessoas da área da tecnologia para que nós possamos ir ao próximo nível. Nós temos diversos profissionais nos auxiliando hoje para que nós possamos desenvolver nossas capabilities digitais. Isso é parte da nossa estratégia, é um compromisso que a nossa organização tem com o mundo e nós somos líderes, por exemplo, nós lideramos dando o exemplo cada vez mais e mais, sendo uma empresa sustentável e uma indústria transformadora. O melhor caso que nós vemos é que a indústria cresce junto com esse tipo de objetivo. Agora, mudando um pouquinho, assim como qualquer estratégia, uma boa estratégia sempre está baseada em foco. Claro que eu havia mencionado a vocês que nós temos mais de 100 mil clientes pelo mundo. Nós temos
indústrias que nós focamos, que são 7 indústrias principais verticais. Nós investimos em capabilities extras que nós aprendemos ao longo do tempo. Com os melhores clientes que nós temos, eles são parte dessas 7 indústrias, isso não é uma coincidência. Isso se trata do foco que nós temos com essas indústrias, quando se trata em ser o integrador da área logística. Nós não servimos as outras indústrias, nós estamos a par das outras indústrias para que nós possamos oferecer uma logística integrada de supply chain, sendo mais rápida do que outras indústrias. Quais são essas indústrias? Não é uma surpresa, provavelmente, seria a tecnologia. Nós temos o foco não somente na indústria da tecnologia, mas nós queremos ir mais a fundo. Nós chamamos isso de 7 verticals, que seriam 7 verticalizações, que seria ter capability e também oferecer a solução para a indústria de eletrônicos e tecnologia. Nós aplicamos isso para condutores, semicondutores, home appliances, ou nestes segmentos, eles podem ser levemente diferentes, mas isso também influencia os nossos recursos e como nós pensamos em expandir o nosso negócio em termos de contratar talentos. Eu não vou explicar em detalhes essa parte, mas é uma depicção, uma sumarização do nosso processo end-to-end do supply chain. Começando pelos consumidores de eletrônicos e a nossa cadeia de valores. A gente pensa sempre na manufatura. Nós não necessariamente temos cada capability em todo o fluxo, de 1 a 5, mas esse mapa nos permite trazer estratégias que nos permitam atingir as capabilities dentro do tempo, dentro do prazo, para que o cliente possa estar a par, seja na gestão, seja no transporte, seja no armazenamento ou no supply chain. Quando nós falamos de home appliances, eu não vou em detalhes, mas lógico que a Maersk tem um legado que vai além de 100 anos, e nós estamos muito baseados na questão do transporte, e é por isso que nós somos reconhecidos. Quando nós falamos em logísticas e supply chain, também somos muito reconhecidos ao longo dos anos. Mas, para fazer isso de forma excelente, nós não precisamos entender apenas o cliente, mas sim entender a indústria que nós estamos servindo. Bom, o suficiente sobre as introduções e apresentações da Maersk. O tópico de hoje, basicamente, é esse, que seriam as tendências de mercado global. Antes que eu vá mais especificamente, deixa eu começar pelas dinâmicas macro da indústria. Isso precisa de mais contexto sobre o que está acontecendo além da tecnologia. A primeira visão que eu queria compartilhar com vocês, essas linhas que vocês veem aqui são volumes da indústria. As linhas mais escuras, azuis, são as oceânicas, e a azul mais clara se trata dos fretes aéreos e a cinza se trata da logística contratual. Aqui você tem aumento ou diminuição dos números. Se você der uma olhadinha, não sei se o pointer está funcionando, mas se vocês olharem que tem um tópico dos números em 2021 e 2022, houve também uma queda nos volumes, que significa que há uma correlação com as demandas. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso depois, mas houve uma superestimação das indústrias e empresas sobre a demanda de consumo. Então, isso aconteceu de maneira que muitos volumes eles já estavam se tornando mais retrógrados, e aí a gente foi começando a fazer esses excessos dos inventórios, e a gente percebeu que o mundo, parte das regiões geográficas, foram se tornando mais pesadas do que outras. Então, os volumes agora, a gente vê que eles já estão voltando
para o local correto que eles deveriam estar. Então, se nós cortarmos isso em relação aos volumes, olhando as regiões geográficas, eu não vou falar sobre todas elas, mas se vocês derem uma olhadinha nas que estão do lado esquerdo do slide, a tendência global, a gente vê as linhas pontilhadas, elas representam as tendências. É a tendência que nós esperamos ver. Claramente, você consegue ver que a linha escura significa que dentro do prazo o volume foi menor do que o que nós estávamos esperando. Então, houve um impacto severo quando nós falamos nos volumes oceânicos, falando de indústria, em termos de volumes. Depois, quando nós damos uma olhada na Europa e América do Norte, tem impactos severos em correlação com a tendência esperada. A América Latina não está tão longe, mas é uma boa notícia porque a queda não foi tão grande. E eu não posso dizer para o futuro, mas parece que nós estamos aqui mais próximos das tendências do que as outras regiões. É claro que a América do Norte e a Europa representam mercados muito grandes, então provavelmente eles vão chegar à linha de tendências. Se nós fizermos os mesmos cortes dessas indústrias, em termos de indústrias que a Maersk tem como foco, nós vamos envolver outras indústrias. Quando nós vamos diretamente à tecnologia e à indústria, não foi tão severo esse impacto quanto foi nas outras. Teve uma queda, mas não foi tão grande e não está tão longe da linha pontilhada que eu estava mostrando a vocês. Então, isso é, de certa forma, uma boa notícia. Se você der uma olhada em estilo de vida, no gráfico de estilo de vida, nas linhas pontilhadas, o impacto foi muito mais severo. Essa queda se relacionou ao fato de que as empresas tiveram muito merge, elas também superestimaram as demandas e houve muita flutuação de maneira que fosse se tornando mais difícil isso. Agora, para explicar um pouquinho mais sobre os meus comentários anteriores, quando a gente pensa naquilo que está acontecendo com a demanda do consumidor, o que está acontecendo com os volumes de supply chain, aqui a gente pode ver de novo na linha azul escura que eles se mantiveram em 2023 e as outras duas linhas nós temos os consumos privados com investimentos fixos. E o ponto importante aqui é que essas três linhas, raramente elas se seguem de uma forma fixa ao longo do tempo. Houveram mudanças que aconteceram muito rápido, então as linhas azuis elas estão sempre se separando da linha marrom. Então a gente espera que elas se aproximem, mas isso não acontece necessariamente. A gente vê uma queda aqui próximo de 2015 e 2016, mas houve um atraso entre 2022 e 2023. Então, as empresas ainda estão lidando com o excesso desses inventórios nos mercados e estão começando a cooperar e trazer o consumo privado, que é o que a gente traduz como demanda do consumidor real. Em termos de volumes, a gente deve chegar a essas linhas no final do gráfico. Para resumir melhor as dinâmicas globais, não especificamente somente em tecnologia, há 4 drivers fundamentais que estão criando essas tendências e nós podemos classificá-las em 3 pontos. A globalização está criando diversas complexidades hoje em dia do que antes. Há muitas mudanças em termos de políticas, não somente locais, mas globais também. E os temas políticos também que estão acontecendo hoje, isso impacta muito o supply chain.
Isso também influencia as novas plataformas, digitalização, uso do cloud. Há uma expansão hoje do que nunca houve antes, que seriam esses channels, esses canais. Eu não estou falando só de e-commerce, esse é um grande ponto, mas a gente está falando também das expectativas do consumidor, em termos de velocidade, formas de entrega e a acessibilidade aos produtos. E a última parte é a resiliência. A questão da resiliência se tornou muito importante. Não é que ela nunca tivesse sido. Eu não sei como explicar, mas há mais disrupções, há mais impactos acontecendo, principalmente depois da pandemia. Nós tivemos um navio que ficou preso em um dos nossos canais nesse período da pandemia, e desde então nós tivemos uma série de disrupções. Não são mudanças pequenas, mas quando nós pensamos em eventos grandes pós-pandemia, por exemplo, desastres naturais que acontecem em várias partes do mundo que nós não estávamos esperando, mas também mudanças maiores que acontecem semana a semana. Isso faz com que o negócio acabe flutuando. Em alguns casos, eles são direcionados por mídias sociais, por notícias na rede, e isso também precisa ser considerado. Agora, os impactos desses drivers fundamentais seria essa nova tomada do supply chain. Nós precisamos cooperar com o negócio e, por exemplo, quando a gente fala de rewire, a gente fala dos diversos canais de vendas dentro da área de supply chain. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso também. As parcerias, hoje, elas são mais estratégicas. A noção que nós temos de quando nós contratamos um serviço que é transacional e ele precisa ser estável. Falando sobre esses drivers, é muito importante levar em conta que as empresas tenham ownership, tenham responsabilidade quando se trata de logística, de supply chain. E, por último, as novas logísticas dentro dos produtos. Então, o termo de agilidade, ele precisa estar conectado com o mercado e as empresas vão requerer mais, por exemplo, fretes aéreos, ou outras empresas vão pedir mais ações em supply chain e a tecnologia sempre habilitando essa gestão. Então, esse seria um contexto global, não somente impactando a indústria tecnológica, mas sim todas. Agora eu queria falar em particular só da indústria tecnológica. Antes que eu fale sobre supply chain, eu queria falar também o que afeta o supply chain em termos de tendências. Quando a gente fala desse ponto geral a respeito da área, hoje nós estamos lidando com muita competitividade. As empresas conseguem produzir diferentes tipos de produtos, então a competição se torna mais intensa hoje, mas também está crescendo de forma rápida, ainda que hajam variações na indústria, mas em geral ela está crescendo. E há um aumento da demanda para aparelhos inteligentes e também tem esse crescimento do consumo do ponto de vista de negócios. E também há um impacto em relação ao crescimento daquele tipo de faturamento que é dispensável. Falando globalmente, sim, isso pode não ser exatamente igual em todos os países, mas eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso com vocês. Muito rapidamente, esse slide, o próximo slide, vai falar sobre alguns dados estatísticos da empresa Statista, que traz alguns volumes da indústria. Se nós dermos uma olhada nos dados eletrônicos do setor, nós podemos ver que há um crescimento esperado entre 2023 e 2028 de mais de 12%. Então, isso é um número muito alto. O esperado é de atingir 1,2 trilhões de dólares em 2028. Então, isso é bastante mensurável. Então, não sei se vocês conseguem ler e interpretar aqui o gráfico, mas se nós olharmos os gráficos e os números voltados para televisão, por exemplo, é o número mais esperado. Nós temos também a parte computacional,
que já é bastante mensurável. Esse outro slide fala dos home appliances e, basicamente, nós levamos em conta a maioria do faturamento esperado dividido entre appliances menores. Por exemplo, quando a gente fala em refrigeradores, fogões, eletrodomésticos grandes, por exemplo. Então, outros appliances são eletros menores que você pode comprar. Então, em 2028, o esperado é de 900 bilhões de dólares de faturamento. Os drivers principais hoje de aumento desse crescimento industrial tecnológico, 3 coisas importantes. Eu vou mencionar o aumento da população de classe média e também o aumento do faturamento, aumento de investimento em desenvolvimento e pesquisa e inovações, e também o advento da internet das coisas. Isso basicamente traz o aumento da automação doméstica, a automação do lar. Então, isso que nós vemos hoje tem sido concentrado principalmente na Ásia, Pacífico, América do Norte e Europa. Hoje eles representam 80% do mercado. E há uma quantidade de países que já estão no topo dessa lista. Isso vai de acordo com o tamanho da população. E nós temos aí em conta China, Índia, Indonésia, México e Brasil também, representando a América Latina. O Brasil está nessa lista. E isso tem a ver com o aumento desse padrão de vida, de como a classe média pretende viver. Então, focando no mercado brasileiro, nós vemos um aumento rápido desse mercado. Há um fato interessante, que se trata desses appliances elétricos que são montados sempre localmente, na localidade desse mercado. Então, esse é um diferencial de competitividade. E quando nós falamos também nesses aparelhos eletrônicos, tem também uma população que está crescendo, que ela está voltada a essa economia da tecnologia, ela está interessada nisso. A mudança da forma como nós enxergamos os regulamentos e como que nós devemos cuidar dessa questão, isso pode trazer um impacto importante no futuro próximo, e como que o negócio vai reagir a isso, porque isso tem um impacto econômico realmente. Nós sempre falamos que nós centramos sempre no cliente, e isso significa que nós centramos-nos sempre no consumidor final também, e nessas tendências que ele está trazendo. Então, eu vou repetir algumas questões aqui para vocês, que é o aumento da demanda para ter esses devices inteligentes. Então, nós estamos muito a par dessas soluções sustentáveis. As novas gerações, elas sempre vão fazer escolhas ecológicas. O mais sustentável que aquela solução possa ser, essa vai ser a marca que vai trazer impacto enquanto que essa empresa vende. Isso não vai mudar, é o que nós temos visto cada vez mais e mais, e em alguns lugares geográficos isso tem acontecido cada vez mais. E também essa questão da automação doméstica é um impacto muito grande em questão dos consumidores. Os consumidores hoje compram coisas que eles não compravam antes. E, por último, o boom do e-commerce é algo que já estava aí há muito tempo, mas cresceu muito grande durante a pandemia. E devido a essa adoção tão rápida desse tipo de abordagem, essa adoção se manteve como um novo hábito após a pandemia, e as pessoas optam hoje por fazer compras online ao invés de ir até a loja fisicamente. Isso é uma outra questão. Os consumidores querem ter acesso físico aos produtos comprados online. Então, esse boom do e-commerce acontecendo também no Brasil tem um impacto grande
E claro que isso significa, eu digo isso porque isso não acontece em todos os países, nem em todo país o impacto vai ser igual. Por exemplo, alguns países têm menos acesso aos cartões de crédito. Não é que a população não queira usar métodos online, mas pode ser que eles não tenham cartões de crédito, por exemplo. Então, essa parte da indústria também está mudando, porque há também diversas formas de pagar, não somente via cartão de crédito, e essa é uma nova adoção também da área de e-commerce. Nós também temos o aumento da classe média, essa expansão também está acontecendo no Brasil, e isso também traz impacto no mercado e no crescimento, tendo 80% da população tendo acesso à internet, e as regulamentações governamentais e os requisitos também têm sido uma preocupação, porque eles utilizam a tecnologia para ter appliances e aparelhos que sejam mais eficazes e mais eficientes e que pode auxiliar nos trabalhos online e internos em casa. Um dos desafios que eu queria comentar com vocês é como que nós vamos adiante com as indústrias tecnológicas em relação a tudo isso. Há algumas preocupações globais em relação à questão econômica, tendo em vista as flutuações que afetam os gastos do consumidor final. Isso também é algo que nós precisamos ter em mente, que é uma competição intensa em relação a produtos inovadores. Possivelmente nós teremos mais players na indústria e os hábitos dos consumidores estão mudando. Isso principalmente em relação aos ambientes em que eles estão inseridos. Também a dinâmica do B2C para a dinâmica do D2C, que seria Direct to Customer, sempre também relacionadas a empresas que estão colocando os produtos diretamente na loja, ou então eles estão vendendo diretamente ao consumidor. Então, isso está mudando muito rápido em como que o negócio é levado. E, por último, as preocupações em relação ao meio ambiente. É claro que a tendência hoje é de que os produtos sejam sustentáveis. Os portfólios de produtos também hoje falam mais diretamente em relação a esse tema, e tem sido uma vantagem nesse sentido. E o que nós sugerimos em questão de inteligência voltada à supply chain? Nós falamos sobre diversos pontos. No contexto da tecnologia, é sempre importante garantir que haja uma área de supply chain que seja reativa positivamente, já que você precisa ter alternativas de pronto momento. Também levar em conta o foco em chegar até as last mile, seria até o ponto final, o momento final de que o consumidor ele vai adotar o método do e-commerce, não somente levando em conta a sua logística, e isso vai requerer de você um bom network, boa distribuição, e ter um bom fluxo, porque o consumidor final ele não tem paciência para que isso ocorra. E isso pode ser algo que vai te fortalecer ou vai te enfraquecer em termos de negócio. Falando de estratégia no supply chain, nós precisamos representar uma área que esteja sempre ao lado do cliente, com estratégias a par disso. Eu já vi muitos clientes que têm uma estratégia de negócio tão agressiva e tão forte que ela está muito mais avançada do que a sua própria área de supply chain. Então, é por isso que eu falei de rewire, né, de reconectar a área de supply chain, onde você tem a sua distribuição, o quão rápido você consegue fazer essa entrega e o quão tangível isso é, e você pode fazer a sua entrega. E, por último, ter o ser humano integrado totalmente, centralmente, com relação ao seu consumidor humano. Então, nem toda empresa é igual, nem toda estratégia é a mesma. Basicamente, cada supply chain tem a sua variação e essas variações precisam ser muito bem pensadas e, claro, como eu tinha falado sobre o tópico da resiliência. Então, não tem uma solução que vai servir para tudo. Isso não existe. Acredito que nós ainda temos tempo para isso.
Eu vou falar rapidamente sobre a importância da sustentabilidade, que é um tema que eu havia comentado com vocês. É um tema que veio para ficar, não somente porque é relevante, mas eu acredito pessoalmente que a relevância e a adoção desse assunto só vai aumentar porque as novas gerações estão crescendo de uma forma diferenciada e levando esse tema de forma muito séria do que antes. Nós temos uma quantidade de projetos e pesquisas neste tema e eu queria comentar isso com vocês, que é a questão econômica, em primeiro lugar. Basicamente, 52% das empresas de tecnologia dizem que melhorar a sustentabilidade é o seu objetivo estratégico primário, número 1, em relação à área de supply chain. Mais de 50% considera como a primeira, a número 1. 83% dizem que ESG, que seria meio ambiente, segurança e governança, é uma consideração relevante para as estratégias de supply chain nas organizações. E 61% diz que há recursos e fontes difíceis para trazer essa identificação do escopo das 3 emissões responsáveis por um desafio significativo em relação de supply chain. Nós transportamos e fazemos atividades diferentes e nós fazemos isso sempre levando em conta o escopo de 3 emissões, tendo em conta o nosso cliente, o transporte e estar com eles. Depois eu volto nesse assunto. E 40% prioriza a redução de gases carbônicos e também estão voltados às parcerias, não de uma forma holística, mas sim voltado especialmente e especificamente à supply chain, não somente na Maersk, mas para todos os clientes e, em geral, para o mercado. Essa pesquisa não foi só para clientes, mas foi para o mercado aberto. Voltando para os 61% que eu havia comentado, às vezes é difícil identificar as fontes de identificação dessas emissões. Às vezes há fontes online, que nós conseguimos encontrar essas informações. Quando nós dizemos que a Maersk tem diversas estratégias voltadas para a diminuição da emissão de carbono, eu queria mostrar a vocês esse mapa das alternativas que já existem e têm se tornado cada vez mais sustentáveis na área de supply chain. O melhor cenário, a melhor solução seria a transformação da indústria de forma totalizada. Mas não se trata apenas de uma empresa, é um assunto que ele está totalmente dentro da nossa estratégia. As iniciativas que nós tivemos desde 2018, nós tivemos uma aceleração de soluções e alternativas para biocombustível. Nós chamamos isso de eco-delivery. Nós fizemos adoções muito altas e especiais e de empresas que estão em parceria conosco. Nós temos desafios, por exemplo, da quantidade de biocombustível que nós conseguimos adquirir, mas há alternativas que nós temos buscado há anos e nós fomos mais adiante e nós temos alguns objetivos que vão de 2030 até 2040, tendo total combustível verde para todas as áreas. Quando nós falamos de navegação oceânica, nós temos hoje 25 navios e containers habilitados para operar com combustível verde. E quando nós pensamos a respeito disso, nós lembramos que nós temos mais de 700 navios. Então, nós só estamos iniciando nas operações. Em setembro deste ano, nós teremos novas melhorias. Nós somos basicamente a primeira empresa que está trazendo navios que são sustentáveis. Essas fotos que vocês estão vendo aqui, em termos do navio, não sei se vocês já viram algum antes, eles são muito diferentes aqui da foto em termos de tamanho do navio. É claro que também
o tema também sobre o quanto ter o combustível suficiente para trazer o fornecimento para todos esses navios. Quando a gente fala agora sobre o fretamento aéreo, nós também fomos capazes de oferecer soluções aéreas de agora para o futuro. Também isso é um assunto muito importante para algumas linhas aéreas. E nós temos mais de 400 caminhões hoje que navegam entre caminhões elétricos, e nós já estamos mudando as nossas frotas, tanto no oceano e também na parte de transporte térreo com alternativas. Nós também temos iniciativas em relação ao armazenamento, para ter esse armazenamento mais sustentável. Essas são só algumas das nossas iniciativas para nos tornarmos cada vez mais neutros nesse quesito. Não se trata só daquilo que nós estamos fazendo. Nós representamos as 3 emissões principais desse escopo e nós queremos diminuir essas emissões. E os desafios básicos é que, às vezes, o consumo não sabe de onde essas emissões vêm. Nós temos um dashboard, que seria um gráfico que mostra o nosso processamento de emissão online, mostrando todo o baseline na área de supply chain, onde nós estamos tomando ações para modificar essas ações, para que as emissões possam cair ao longo do tempo e dentro do tempo. Então, a visibilidade dessas emissões são importantes para que as ações estejam em consonância para aquilo que mais importa. Antes de concluir, eu gostaria de deixar a vocês algumas recomendações em termos da sua área de supply chain e o que é mais importante do ponto de vista global. Vamos, então, trazer aqui 5 itens só para simplificar. O principal é levar em conta o multi-recurso. Eu não falei tanto sobre isso, mas em termos de resiliência e de ter habilidade para reagir a essas disrupções, nós não conseguimos prever mudanças geopolíticas globais, mas o que nós conseguimos ter é ter alternativas para o negócio, não ter somente um supply chain em termos de recursos, de fonte. Pode ser que o negócio tenha sofrido um impacto muito negativo por algum tipo de disrupção, mas quando eu falo em multi-fonte, multi-recurso, seria uma subseção das suas áreas, é ter mais de uma localidade onde você tem os seus produtos instalados e armazenados. Pode ser que isso seja mais desafiador, por exemplo, fazer toda a logística de onde sai, para onde vai. E isso pode ser desafiador para alguns países, mas é importante pensar sobre isso. Se for possível, não ser dependente de um país apenas ou de uma localidade. Então, há livros a respeito disso na literatura, mas nós vemos muito na nossa realidade com o cliente, falamos muito com os nossos clientes globais sobre esse assunto. O segundo ponto é desenhar o supply chain para oferecer suporte distributivo. Quando nós levamos em conta o cenário B2C nas indústrias, a indústria está muito presente aí. Então, nós precisamos reconectar a área de supply chain, como eu já havia comentado com vocês. Às vezes, a estratégia foi muito bem pensada, ela está avançada, mas o supply chain não está pareando com essa estratégia de negócios. Então, é importante entender que o supply chain ele possa estar conectado para fazer com que o negócio cresça. Então, se essa área não está pareada com a estratégia de negócios, não vai ser tão fácil crescer na velocidade adequada, porque você não vai conseguir ser tão rápido quanto o consumidor precisa que você seja. Terceiro ponto, aumentar a resiliência nessa área de supply chain. Isso antes havia uma questão de opção, era opcional. A alternativa de ir mais rápido, mais devagar, não somente só pela velocidade, mas cada área de supply chain é diferente. É preciso você ter uma visibilidade e uma habilidade para saber o que fazer, quando fazer,
se você tem tecnologia suficiente que permite com que você tenha uma tomada de decisão adequada. E essa possibilidade de fazer isso de uma maneira mais rápida pode fazer com que você tenha visibilidade, mas você pode não resolver o problema. Por exemplo, eu preciso de fretamento aéreo, agora eu preciso que vá pelo navio. Então, isso é complexo com vários produtos de vários países. Então, se isso não estiver conectado corretamente e você não tiver um inventário ágil, você vai ter problemas maiores para resolver. Então, a resiliência precisa cooperar não somente com crises grandes, mas sim com flutuações menores. Isso é muito importante. E, por último, é a sustentabilidade, que eu já tinha falado. Eu falei mais sobre isso do que os outros temas. Antes era parte da estratégia como negócio, mas hoje deve ser parte da estratégia dentro do supply chain. Antes eu achava que a América Latina não fosse tão avançada quanto a Europa quando a gente fala em sustentabilidade, mas isso não é verdade. É uma adoção por parte do consumidor, é o consumidor que toma essa decisão, ele que tem as escolhas, e esse é um objetivo grande para nós, e ele está relacionado ao cliente, à opinião dele em relação à empresa. Então, é importante ter isso como parte do da sua estratégia de negócios. E, não menos importante, parcerias de longo prazo com os seus fornecedores. Isso não se trata apenas da parte de logísticas, posso falar também de cadeias de valor, como a manufatura, transporte. Então, isso é fundamental para uma otimização contínua. Se nós não temos parcerias estratégicas, vai se tornando cada vez mais difícil melhorar o supply chain dentro do prazo. Se a cada 6 meses, a cada ano, você não renova essas parcerias, você não vai conseguir ir ao próximo nível de melhoria. Pode parecer que não, mas o supply chain ele é muito mais complexo do que parece. É importante termos, então, essas parcerias de longo prazo, para entendermos com quem nós fazemos as parcerias, e isso é o que faz uma grande diferença quando a gente pensa numa estratégia de longo prazo, quando as empresas estão pensando em crescimento, e sobre tudo isso que eu comentei com vocês aqui, e por isso que ele está aqui distribuído ao longo dos outros 4 objetivos e pontos. Então, com isso, eu gostaria de concluir. Eu espero que a minha fala tenha sido útil. Eu tentei acelerar ao máximo, senão, do contrário, eu teria passado do tempo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer pelo tempo de vocês. E caso vocês tenham perguntas, vocês podem vir aqui à cabine. Nós temos vários colegas aqui que podem ajudar a solucionar algumas questões e perguntas que vocês tenham. Mas podemos também conversar depois da sessão. E disseram a mim que dissesse só vocês. Nós temos um QR Code aqui para vocês escanearem. E vocês podem ganhar um navio. É um navio da Lego, e vocês estão elegíveis a ganhar esse Lego incrível da Maersk. Caso vocês não saibam, a Lego também é uma empresa da mesma nacionalidade da Maersk, e é por isso que nós temos essa parceria. Muito obrigada novamente. Tenham um excelente dia.